Irmãos, hoje, sendo breve, hoje Deus colocou no meu coração uma mensagem sobre intensidade. E eu creio que nós estamos aqui com uma igreja muito intensa no Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Bom, vou falar de novo, porque eu acho que não fez muito sentido. Eu creio que eu estou diante de uma igreja muito intensa em Deus. Igreja que ama o Senhor, que nós amamos a Ele sobre tudo e sobre todas as coisas. E como somos uma igreja também alinhada nos céus e na terra, e todo o time que serve, os pastores. Pastor Luciano aqui pregou o quê? Apocalipse 3. Adivinha o que eu vou pregar, irmãos? Apocalipse 3. Abra suas Bíblias aí, em nome de Jesus. Apocalipse, o capítulo 3. É aquele momento que a igreja diz: vixe, Apocalipse. Será que eu vim no culto certo? O irmão que visitando hoje, meu Deus do céu. Será que eu estou no lugar certo? No culto certo? Mas você está em nome de Jesus. Não tinha melhor lugar para estar nessa manhã hoje do que aqui na presença de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Leremos do 14 ao 22. Eu estou com a versão NVI. Então, pessoal da mídia aí, estarmos alinhados na mesma versão. Glória a Deus. Vamos ler o que diz a palavra, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira sobre a criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Eu te conheço e conheço suas obras, mas eu sei que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de mais nada. No entanto, não percebes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a vocês a este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu repreendo, eu disciplino sim aqueles que eu amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nesta manhã estamos aqui rendidos, com teu coração, Pai, alinhado ao nosso. Espírito Santo de Deus, Pai, que não sejamos aqui apenas de corpo, de alma, mas também de espírito. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Pai, fala conosco, Senhor. Nós já sabemos que há uma presença abundante de Ti aqui, uma presença que cala o nosso interior, cala a nossa ansiedade, cala os nossos medos e nos faz ouvir a voz do pastor que ama e disciplina. Senhor, nesta manhã nós queremos ouvir a Ti mais do que tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos um claro texto do apóstolo João, trazendo as revelações do Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos, como de costume de todos os apóstolos, perseguido pela causa de Cristo. E preso nessa ilha, o Senhor o escolhe agora e o recolhe, para que ele possa ter as revelações e ser aquele quem vai escrever sobre o final dos tempos. Então esse apóstolo, Jesus diz a ele: escreve. E uma dessas escrituras são cartas às 7 igrejas da Ásia.
Então ele escreve 7 cartas às 7 igrejas, para cada igreja que Jesus o pediu para escrever. Que ele diz no versículo 14: eis que o Amém, o soberano sobre todas as coisas, me diz, escreva essas palavras. E ele escreve. E além de escrever essas cartas, no capítulo 4, o Senhor diz para ele: suba para cá, eu quero que você veja e contemple tudo o que eu tenho para te mostrar, todas as coisas. Então ele sobe em carne, ele sobe ou em espírito, mas arrebatado, e ele tem uma contemplação de todo o céu. Imagina, irmãos, contemplar a verdadeira face do Senhor. Alguém que diz que descreveu um Senhor como a gente nunca nem tinha visto. Os seus olhos são como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada, seus pés são como bronze reluzente, seus cabelos brancos como a neve, e eu vi um cordeiro assentado no trono. E dentre isso e tantas outras coisas, esse apóstolo foi escolhido sobre o final dos tempos, para ele ser o mensageiro. E dentre as mensagens encontramos aqui a carta à última igreja. Então as 7 igrejas, cada igreja recebe uma carta pessoal de Jesus, onde para umas Jesus traz elogios: conheço as suas obras, sei que tem prevalecido, tu és pobre, mas eu digo tu és rica. Para outras igrejas, como a igreja de Éfeso, algo que conhecemos muito: eu te amo, te conheço, mas sei que você abandonou o primeiro amor. E para cada igreja tem uma mensagem de muita característica, muito pessoal para aquela igreja. E Laodiceia é a última igreja. E as palavras para Laodiceia, como nós lemos aqui, irmãos, são pesadas. São palavras muito diretas de Jesus. E é interessante porque nós vemos essas 7 igrejas. Há uma teoria de que cada igreja, cada carta a cada igreja é como se fossem cartas para a igreja de toda a história. E isso ainda se reforça mais quando vemos que Laodiceia, sendo a última igreja, é a única igreja que Jesus diz que é uma igreja rica. Cada uma passava suas perseguições, seus problemas, mas a única que ele diz que é rica, que é abastada em finanças, em recursos, é a igreja de Laodiceia. Isso ainda reforça mais o meu sentimento de que sim, essas cartas são para cada igreja ao decorrer da história de toda a humanidade, porque nós vivemos hoje um tempo onde a igreja de Deus, graças a Deus, é muito próspera. Diversos recursos, de diversas formas o evangelho é pregado. Mas para essa igreja que é rica, que tem muitos recursos, as mensagens de Jesus são muito poderosas e muito fortes. Como nós lemos aqui, de um tempo atual, a descrição desse texto, o foco desse texto, irmão, dessa palavra, está no versículo 16, podemos projetar novamente? Versículo 16, que diz: assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a te vomitar da minha boca. Irmãos, eu me pergunto sempre que leio isso, é muito forte, porque quando Jesus diz para aquela que não tem fé, para aquela igreja que segue outras doutrinas, que não são de Deus, doutrinas de Balaão, como outras igrejas que sofriam com a sexualidade dentro da igreja, a prostituição, Jesus dizia: arrependa-se, converta-se, mude, renove as suas esperanças. Mas para essa igreja que não era nem fria e nem quente, as palavras são pesadas, onde ele diz: estou prestes a vomitar-te da minha boca. Como se ele dissesse: o teu comportamento, a tua vida me causam náuseas, eu não consigo engolir. E claro que quando vemos esse texto, nós nos questionamos: qual era então o problema dessa igreja, pastor Renato? Onde Jesus diz: eu não consigo te engolir. Muito forte, irmãos, isso. E o problema dessa igreja é que ela não era nem fria e nem quente. Simples assim. Ele diz: porque você não é fria e nem quente, eu até preferiria e gostaria que você fosse fria ou quente. Muitas vezes nós temos um pensamento meio errado dessa passagem, quando entendemos que ser quente é aquele irmão que do Zé Teté, que bate no joelho, aquele irmão que dá glória a Deus, que roda no manto. Tem alguns que é assim, que sabe que é assim, que roda, que gosta de falar em línguas, quente, espiritual. E aí nós pensamos que automaticamente ser frio é ser o quê? O crente geladeira, crentezão que não levanta a mão, não dá glória a Deus, irmãozão que nunca contou um testemunho, que nada, parece que só sabe que Jesus é na vida dele porque ele fala. Se ele não falar, ninguém sabe. Então nós associamos esse frio e quente a esse termo, de que o irmão que é quente é o irmão que roda, que tem revelação, que tem intimidade com Deus, que grita, que fala, que não mede esforços diante de Deus. E o irmão que é frio é aquele irmão que já é totalmente o inverso disso. Mas, irmãos, aqui não é esse o contexto que Jesus está falando.
Porque não faz sentido, pastor Renato, Jesus falar, eu preferiria que você fosse frio. Aonde Jesus ia preferir um crente assim, gente? Faz sentido, pastor? Faz sentido, igreja? Como que Jesus ia preferir? Eu prefiro que ao invés de você às vezes adorar mais ou menos, eu preferiria que você nem adorasse. Não tem como Jesus falar isso. Não faz sentido, porque não é esse o contexto. O contexto, na verdade, está mais associado à geografia de onde Laodiceia estava, e é aí que começa a fazer sentido. Porque nós encontramos Laodiceia como Mauá. Do lado tem uma cidade e do lado tem outra. Qual que é a cidade que está do lado de cá? Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja intensa. Qual que é a igreja que está do lado de cá? Essa mesmo. E para cá, tá? Ribeirão Pires. Da mesma forma era Laodiceia, pessoal. Ela estava no meio. Laodiceia era uma cidade no meio, aonde Hierápolis vizinha e outra cidade vizinha, Colossos. E sabe o que é interessante, irmãos? Hierápolis era uma cidade de águas termais, tipo um Caldas Novas, águas quentes. Quem já foi para Caldas Novas aí? Alguém já foi? Caramba, temos que ir, gente. Está na hora de fazer uma viagem. Fala pro irmão do seu lado aí, cadê a esposa ou o esposo? Está na hora de fazer uma viagem. Mas se você for lá um dia, quem vai? Eu também não fui. Quem vai, em nome de Jesus? É uma cidade de águas quentes, águas termais, que servem para quê? Para medicina, para tratamentos, para cuidado do corpo. E nós já encontramos agora do outro lado a igreja de Colossos, que era uma igreja com águas frias, águas que eram boas para beber, águas também que faziam tratamentos medicinais. E nós encontramos Laodiceia no centro. Do lado era frio, do outro lado era quente. E Laodiceia? Era morna. O que Jesus está dizendo é, eu queria que você fosse intensa em alguma coisa, quente como Hierápolis, que traz fogo, que traz cura, que traz incômodo, que traz inquietude, águas quentes. Ou queria que você fosse como Colossos, águas frias, que trouxesse remédio, que trouxesse águas boas para se beber. Mas infelizmente você é morna, porque ela não tinha nascentes de água. Então ela só recebia as águas quentes que vinham de Hierápolis junto com as águas frias de Colossos. Ela se encontrava e fazia uma água morna. É como se Jesus estivesse falando, eu queria que você fosse ou um ou outro, mas você não é verdadeiro em nada. Então eu queria que você fosse com uma identidade, algo intenso em você, mas você não é. E essa mornidão, essa indecisão, esse nem sou frio e nem sou quente, é o que me faz vomitar-te da sua boca. Isso é muito forte, irmão. Sabe por quê? E aqui eu começo a pregar. Porque Jesus, é isso que traz o meu coração a questionar. Por que Jesus queria então vomitar essa igreja? Porque ser morno, irmãos, é ser totalmente diferente do que Jesus é. Ser morno, por que essas náuseas causavam em Jesus? Quem já sentiu náusea, vontade de vomitar? É horrível, né? Irmãos, de tudo que acontece na vida, gripe, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, para mim, dos piores, ou a pior é vontade de vomitar. Porque é horrível, você não consegue, enquanto não sai, você fica aquilo incomodado. Então Jesus estava incomodado, e o que incomodava ele? Essa igreja que era morna, que não tinha intensidade. Essa falta de intensidade, irmãos, é totalmente o contrário do que Jesus era. Por quê? Porque Jesus, irmãos, sempre foi frio ou quente, mas ele nunca foi morno. Em nenhum momento nós vemos Jesus morno. Vou fazer uma dinâmica breve aqui com vocês respondem, frio ou quente, quando era? Quando Jesus estava na tempestade, o barco balançando, tudo parece que vai se acabar, os discípulos desesperados, mestre, nós vamos morrer. Ele simplesmente levanta e diz, acalma. Ele foi frio ou quente? O que vocês acham? Quem acha que foi frio? Quem acha que foi quente? Alguns acham. Mas ele foi muito frio. Por quê? Ele tinha frieza dentro dele. Enquanto tudo estava derrubando, Wesley, ele chegou e falou, acalma. Ele foi frio. Agora já quando ele estava destruindo as barracas dos campistas, enquanto estavam fazendo do templo de Deus um comércio, ele foi frio ou quente? Ele foi quente. Totalmente quente. Bate a primeira e única vez que a gente vê Jesus fora de controle, mas ele não estava intensamente furioso com o comércio dentro do templo. Então ele foi quente. Agora, queridos, quando Jesus está na cruz, prestes a morrer, aqueles carcereiros que chicoteavam, pegaram suas vestes e começaram a lançar sorte, irmãos. Começaram a apostar para com quem ia ficar. Esse Jesus olha para eles e diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi frio ou foi quente, irmãos? Frio.
Agora já na forma de se entregar e morrer, irmãos, com a forma mais dolorosa que já existiu. Eu te faço uma pergunta, ele foi frio ou ele foi quente nesse momento? Ele foi muito intenso, até na forma de morrer. Porque ele renovou aquilo que era dor. Ele intensificou aquilo que era ser martirizado. Irmão, ser o Deus que tinha glória, se fazer menor do que os homens e habitar no meio da criação, ele foi frio ou foi quente? Frio. Abandonou a sua glória, mas para ressuscitar ao terceiro dia, a ser assunto aos céus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele foi o que, irmãos? Ele foi quente, porque a única coisa que ele nunca foi morno, ele nunca mediu mais ou menos esforços. Por isso que a mornidão incomoda, por isso que a mornidão traz náuseas e vontade de vomitar, porque ele olha para a criação e diz: vocês estão sendo totalmente diferentes do que eu sou. Quem está entendendo isso? Em nome de Jesus. Irmãos, é muito pesado, porque nunca Jesus usou essas palavras. Mas para aqueles que eram mornos, mais ou menos, para aqueles que não entenderam e não estão vivendo de uma forma excêntrica e intensa, para esses ele diz: eu não consigo aguentar você. Por quê? Porque eu sou um Deus ruim, porque sou um Deus mau? Não, porque eu te fiz imagem e semelhança, e essa semelhança é uma semente de intensidade dentro do seu coração. Irmãos, intensidade na vida cristã não está relacionada à personalidade. Eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Não, intensidade não está relacionada à personalidade. Intensidade está relacionada ao quanto de Deus tem dentro de você, para você externar Ele para fora. Por isso que muitas vezes é dessa forma que Jesus conclui que intensidade não se relaciona com personalidade, porque em momentos Ele foi frio, em momentos Ele foi calmo, em momentos Ele foi manso, e isso é intensidade. Deixa eu te falar, no meio das adversidades, no meio de uma discussão, no meio do trânsito, numa fechada, recusar, calar a boca e falar: eu não vou falar um A, é ser frio ou é ser quente, irmãos? Frio. E isso é ser muito intenso, porque é difícil, é muito difícil. Quando o inimigo se levanta no casamento, vem aquela discussão, vem aquela separação, aquela contenda, para um torcer o braço e dizer: não, vamos consertar, vamos endireitar isso, não é certo. É muita intensidade para fazer isso, porque qualquer um que é morno, rapidinho entrega, rapidinho perde a estribeira. Então essa intensidade, então irmãos, o problema não era ser frio, e também não era ser quente, o problema era ser morno. O problema era a mornidão. A mornidão incomoda Jesus, porque ser morno é totalmente diferente do que ele é. Mas eu já quero dizer hoje, se um dia você pensou que você é uma pessoa morna, existe uma semente de intensidade dentro de você, que Ele plantou. A semelhança, eu te fiz igual a mim. Ou seja, eu te fiz, quando Ele diz: eu sei que vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu, é como se Ele dissesse: eu sei e acredito que você pode ser muito mais intenso do que você acha que você é, e eu consigo te usar muito mais daquilo que você imagina, porque existe uma semente de intensidade dentro de nós. Quantos estão acreditando e entendendo isso? É difícil dar glória a Deus, né? Fala a verdade, não é fácil. Mas quem consegue glorificar Ele em nome de Jesus? Não é fácil, irmãos, não é fácil, porque bate e dói. Bate e dói porque é um momento que a gente olha para dentro de si. Eu tenho certeza que você, assim como eu, está se perguntando: será que eu sou frio ou quente? Ou será que eu estou sendo morno? Mas hoje eu queria trazer luz sobre o que gera intensidade em nós e o que nos tira a intensidade, o que gera quente ou ser frio em nós e o que nos traz essa mornidão. A primeira coisa que entendemos, que o que traz mornidão, o que te faz ser morno, irmão, fala comigo: religiosidade. Agora fala de intensa aí, religiosidade. A primeira coisa que nos faz, e a religiosidade, o trabalho dela dentro de nós, traz mornidão para nós. Porque no versículo 17, projeta de novo, por favor. Apocalipse 3, agora o versículo 17. Pode deixar a palavra projetada, não precisa tirar. Você diz: sou rico, enriqueci-me e... O que está escrito, irmãos? Eu não preciso de nada. Olha que é essa igreja. Olha a carta para a igreja que Jesus está escrevendo: eu sou rica,
Em outras traduções diz: me abasti, estou abastecida, tenho tudo que preciso e não preciso de mais nada. A religiosidade, irmãos, nos leva a achar que nós ganhamos e conquistamos as coisas pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. Não é ou não é verdade? Quando nós cristãos, se a religiosidade beira o nosso coração, é como se você dissesse: eu conquistei, eu consegui pela minha capacidade, pela minha força, porque eu fui bravo. Graças a Deus, eu me esforcei. É a frase do religioso. Graças a Deus, o quê? Eu tive forças. Graças a Deus eu fui além. Graças a Deus eu acreditei. Graças a Deus eu consegui. Graças a Deus pelos meus méritos, pela minha capacidade, eu consegui, eu alcancei algo. A religiosidade nos leva a achar que onde chegamos é por mérito próprio. Aqui você vai entender o que é religiosidade. Irmão, vocês estão vendo aqui, eu sou pastor, estou pregando a palavra aqui, mas os irmãos não sabem que aqui tem muito joelho no chão. Quem já ouviu isso? Você sabe, eu estou aqui pregando, mas você não sabe que aqui, irmão, ó, tem muito joelho no chão. Aqui tem muita oração. Aqui fez demais, viu? Você não sabe, você é menino novo ainda, velho, você não sabe disso. Mas a frase do religioso: paguei o preço. Eu conquistei. Eu fiz por mim. Muita oração, com muito jejum. É o religioso que fala: tá vendo o irmãozinho aqui, ó? Tá postando lá o status dele lá na balada. Misericórdia, graças a Deus eu estava aqui na igreja. Graças a Deus eu estava aqui. Graças a Deus eu estava na vigília, aleluia. Mas por quê? Pelas minhas capacidades. Graças a Deus eu estava, eu fiz, eu adquiri, eu paguei o preço, eu conquistei. Quando a religiosidade nos leva a pensar dessa forma, traz mornidão para o nosso coração. Traz mornidão, porque agora não é mais pela divindade de Deus, pela dependência de Deus, mas agora tudo que eu faço é dependente de mim. Se eu orar, vai dar certo. Se eu conquistar, vai dar certo. Se eu jejuar, vai dar certo. Mas sabe, irmãos, isso não é intensidade. Sabe o que traz intensidade? Diga comigo: evangelho. Evangelho. Porque se a religiosidade me faz ser morno, o evangelho me faz ser intenso, irmãos. Sabe por quê? João 1, versículo 2. Vamos rapidinho. João 1, versículo 2. Olha o que diz. Quando o próprio João vai descrever o início da caminhada de Cristo. João 1, versículo 2: aquele que vem é a palavra, estava com Deus no princípio. 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Irmãos, enquanto a religiosidade diz para nós, pela sua capacidade, pelo que você conseguiu, você fez, o evangelho nos diz: tudo é dele, tudo é para ele, todas as coisas são dele. Tudo que foi feito, tudo é dele, tudo é para ele, e o tudo sem nada não existe. O tudo sem Jesus não é nada. Porque ele está declarando que tudo que acontece, que tudo que faz, o evangelho não traz para nós: você é capaz, você é forte, você vai além. Mas ele diz: aquele que está lá em cima sabe que você pode e te faz ir além. O evangelho nos mostra, irmãos, que enquanto a religiosidade me faz olhar para mim mesmo, o evangelho faz eu olhar para Cristo. Enquanto eu, religioso, falo por mim, para mim, enquanto eu faço, eu consigo, o evangelho diz: abandona esse olhar para dentro de si e olhe para ele, porque tudo é dele, tudo é para ele, e tudo que você tem sem ele não é nada. Irmãos, então por que gera mornidão em nós? Porque quando olhamos para nós, podemos relaxar em tudo que fazemos, mas quando olhamos para ele, deixa eu te falar, se você estiver olhando para Jesus, você nunca vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Se você trabalhar pensando: eu trabalho por Jesus, você vai trabalhar do mesmo jeito? Não vai. Se você pensar: eu estou servindo, não por você, mas essas mãos que estão tocando aí, é por Jesus, você vai fazer do mesmo jeito? Nunca. Se você for cuidar da sua casa, da sua esposa, do seu marido, lembrando: eu estou cuidando dele por Jesus, você vai fazer do mesmo jeito? Você vai xingar ele? Você vai reclamar que ele não faz as coisas? Ou você vai ajudar?
Porque, irmãos, a religiosidade nos faz olhar para dentro de si, mas o Evangelho faz olhar para cima, faz olhar para Cristo. Ele tira os olhos de nós, tira a visão de dentro de nós, Ele eleva a nossa visão. Faz uma pergunta para a pessoa do seu lado aí: você quer ser morno? Faz a pergunta aí mesmo sincero: quer ser morno? Responde para ele: faz as coisas pensando em você. Agora pergunta: você quer ser quente? Ou você quer ser frio, intenso? Faz as coisas pensando em Cristo. Você quer ser morno, irmão? Faz as coisas pensando em você. Faz as coisas pensando que você pode, naquilo que você é bom. Você vai ser morno, mas quer fazer intensamente? Faz pensando que é para Ele. Faz pensando como está projetado. Projeta, por favor, de novo. Versículo 3. Deixa projetado, por favor. Versículo 3, João 1. Versículo 3, João 1. Versículo 3, João 1. Os irmãos da mídia devem amar, né, o pastor? Que diz assim, tá lá: todas as coisas foram feitas por Ele, intermédio dEle. Sem Ele, nada teria existido, irmãos. Sem Ele, nada teria existido. Deixa eu te falar, quantos tem uma família abençoada? Você sabe que a sua família é abençoada. Deixa eu te falar, não é por causa de ninguém, é só pela misericórdia de Deus que ela é boa. Você não está entendendo. Quantos tem sustento em sua casa, em nome de Jesus? Deixa eu te falar, não é por causa do emprego nem da empresa, é pela misericórdia de Deus que lá tem sustento. Não é, a gente se engana, irmãos. Quantos aqui amam a sua igreja, em nome de Jesus? Quantos amam essa igreja? Deixa eu falar, não é por causa de homens e nem por pastores, ela só está de pé porque a misericórdia de Deus se estendeu sobre nós aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quantos aqui acordaram hoje, levantaram da sua cama e estão aqui hoje? Sabe por quê? Porque Lamentações 3:23 diz: as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Então todas as manhãs elas se renovam, e Ele diz para você: levanta, levanta e levanta. Irmãos, se estamos diante desse Deus, que tudo que fazemos é pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, por tudo que Ele faz por nós. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem como ter essa mentalidade, esse entendimento e ser morno diante dEle? É possível entender que todas as coisas, que tudo que eu tenho é porque Ele é misericordioso. Se até eu estou aqui sentado ouvindo essa palavra, é porque a misericórdia dEle se renovou pela manhã sobre mim. Agora eu faço uma pergunta: se temos esse entendimento, é possível ser morno diante dEle, irmãos? É possível chegar aqui e levantar mais ou menos? É possível chegar aqui e sentar mais ou menos? É possível chegar entendendo que tudo é dEle, fazer uma matemática se vai passar 50 centavos no dízimo ou não vai? Não, não é, porque a intensidade no nosso coração, ela aponta para Cristo. E eu digo: tudo que eu faço é para Ti, Senhor, e nada vai pagar a Tua misericórdia na minha vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Por isso eu digo, se tivermos a mentalidade de uma igreja que é intensa e de que entende a misericórdia do Deus que tem, você nunca mais vai trabalhar do mesmo jeito, servir do mesmo jeito, ser intenso do mesmo jeito, congregar do mesmo jeito. Você nunca vai amar do mesmo jeito. Aleluia. Outra coisa que a religiosidade, ela nos ensina, como eu disse, a pagar o preço, enquanto o Evangelho nos ensina a entender o tamanho da dívida que a gente tinha. Eu vou revelar mais uma vez. A religiosidade, ela trabalha dentro de nós para que a gente possa entender que o preço a gente paga. Mas o Evangelho revela para nós o tamanho da dívida que a gente tinha e o quanto impagável ela era. Não vou pedir para projetar, para não estender muito, mas Mateus 18 conta a parábola de um homem que devia. Na verdade, a parábola diz que o seu senhor, o senhor dos seus servos, ele decidiu num pleno dia dizer: vamos acertar as contas. Vamos acertar as contas. E nesse acerto de contas chega um homem, irmãos, que devia 10.000 talentos.
Talvez você e eu podemos pensar assim, legal, 10 mil talentos. Mas a gente não tem ideia do valor que é 10 mil talentos. Para que a gente possa ter ideia, irmãos, um talento equivalia a 6 mil denários. E cada denário equivalia a um dia de vida, um dia de trabalho. Tanto que nós entendemos que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Né? Nos dias de hoje, Judas vendeu Jesus por um salário. E essas 30 moedas equivaliam a um mês trabalhando, pastor Renato. Agora, um talento equivale a 6 mil dias. Ou seja, um talento, irmãos, equivalia a mais ou menos 15 anos de trabalho daquele servo. Um talento. Sabe quantos talentos ele devia? 10 mil. Sabe quanto dá mais ou menos isso em anos, irmãos? 164 mil anos de trabalho. Mais de 3 bilhões, arredondando para os dias de hoje. Sabe o que Jesus estava tentando dizer? Esse homem tinha uma dívida impagável. Ele, se trabalhasse a vida inteira, não pagaria. Os seus filhos não pagariam. Os seus netos não pagariam. E toda a sua geração não conseguiria pagar. A ponto que ele diz, o Senhor diz: então lancem ele, seus filhos e a sua esposa e toda a sua família, vendam eles para que ele seja então vendido, para que ele possa pagar a dívida. Mas o versículo seguinte diz que ele fala: Senhor, eu vou te pagar, eu vou conseguir. Aquele servo diz: eu vou tentar de todas as formas. Mas o Senhor diz a palavra diz que o Senhor olhou para ele e disse: é o seguinte, está tudo perdoado. Aquela dívida impagável que você tinha, deixa quieto, passou, está tudo perdoado. Jesus queria dizer que aquele homem, irmãos, devia a vida inteira. E essa parábola é a parábola da nossa vida. Porque a nossa dívida era tão grande, irmãos, que se Jesus pegasse uma ovelha, vou pagar a dívida de todos os seres humanos, vou pegar uma ovelha e vou entregar para sacrificar. Pagava? Não. Tanto que eles já faziam isso. Todo ano, anualmente, um cordeiro era morto, sacrificado no templo. Mas no outro ano, eles tinham que fazer o quê? De novo. E no outro ano? E no outro ano? Ou seja, uma ovelha não pagava. Então vamos pegar o melhor homem, o homem mais santo, o homem mais justo, o homem mais reto que existiu na terra, vamos sacrificá-lo ele para pagar a dívida e os pecados. Pagava, irmãos? Não pagava. Então Jesus podia ter pegado o seu melhor anjo, até porque um anjo celestial de mais nome, de mais relevância, o anjo maior que tinha nos céus, para entregar em favor de mim e você por os nossos pecados. Pagava, irmãos? Não pagava. Então Deus teve que pegar a única coisa que simbolizava próximo, passava desse valor, a única coisa mais valiosa de toda a existência, em todo o universo, em toda a vida que já existiu. O seu único filho era a única moeda que pagava os nossos pecados. E ele entrega o bem mais precioso que ele tinha. Não é porque Jesus morreu, irmãos, porque ele quis, porque dava, porque Deus quis assim, não. É porque era a única maneira, porque a nossa dívida diante dele era extremamente grande. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E a única coisa que podia se comparar era Jesus. E esse texto que eu li de Apocalipse 3 diz que no versículo 20, como fomos lendo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Imagina essa situação daquele, sendo aquele servo que deve a vida inteira para o seu Senhor, e o Senhor chega na porta e começa a bater, e ele se esconde. Talvez ele tenha medo, porque ele diz: vai me cobrar, ele vai vir tirar minha vida, vai me vender. Mas esse Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Quando ele abre, ele diz: está tudo perdoado. Sabe aquela dívida que você tinha? Está toda perdoada. Aí ele fala: então tá bom, então eu estou no 0 a 0 com você, nem eu nem você, né? Ele diz: não, porque eu morri pela sua vida, agora você vai viver a minha vida. Meu Deus, então eu estou devendo agora. Peraí, não acabou. Agora deixa eu te falar uma coisa: como eu morri por você, agora a minha herança é sua herança, a minha morada é sua morada, e o mesmo Pai que eu tenho, agora você também tem. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta: tem como chegar diante desse Deus que perdoou a nossa vida inteira, nos deu uma morada, uma casa e um pai, chegar diante dele e dizer: Senhor, eu quero ser morno? Tem como, irmãos? Porque
Porque enquanto a religiosidade diz para você: parabéns, você tem pago o preço, parabéns, você consegue, parabéns pelo seu trabalho, o Evangelho diz: você só consegue isso porque meu Pai te permitiu, você só pode porque a dívida da morte foi perdoada. Você só pode, como Pilatos diz para Jesus: diga alguma coisa, porque você sabe que eu tenho poder para te tirar daí. O que Jesus diz para ele? Você só está aí porque meu Pai te permitiu estar aí. E você só faz porque meu Pai te permitiu que você faz. Porque é pela misericórdia dele, o amor dele e por ele, irmãos. Por isso que muitas vezes a religiosidade nos faz pensar, irmãos, que o preço de Jesus pago por nós foi pequeno. Sabe por quê? Porque é o irmão que vai dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Quem nunca ouviu isso, né? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou para Jesus? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço nada de errado, eu não trapaceio ninguém, eu não faço nada de errado para ninguém. É como se ele falasse: pô, até eu, nasci filho de pastor. Não eu, né? Mas alguém que diz: nasci filho de pastor. Talvez o preço por mim não foi lá uma cruz inteira. Talvez umas gotinhas de sangue ali, pô. Pastor Renato, às vezes por você, só umas 2 chicotadas resolvia. Não precisou aquela cruz inteira. Porque às vezes a gente vê alguém salvo da prostituição, né? Salvo do tráfico, salvo de uma obra gigantesca. A gente fala: nossa, a obra de Deus na vida do irmão foi grande. Mas quando nós olhamos para nós, a gente pode pensar que a obra de Deus foi pequena. Porque eu já estava bem, eu já estava firme, me chamaram para a célula, eu fui, me converti, batizei, tudo bem. Não, irmãos, a dívida já era impagável desde o nosso nascimento. Antes da gente existir, de abrir um ar, já era grande. Já devíamos toda a nossa vida, já devíamos tudo o que tínhamos. Não tinha mais o que pagar, não tinha mais o que fazer. Mas esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que se entregou tanto por nós, com tanta misericórdia, com tanto amor. Sabe o que é interessante, irmãos? Tem um testemunho desse tipo que o pastor Bill Johnson da Bethel Church, que é uma igreja muito intensa, ele diz o seguinte: uma vez eu estava na igreja sentado e tinha uma moça na frente do altar, que ela dançava, ela esperneava, ela gritava, ela chorava, ela caía, ela levantava. E ele, pastor de uma igreja muito intensa, que rodava, que rodopiava, até ele falou: cara, para que isso, velho? Para que exagero, né? Para que tudo isso? Não precisa disso, velho. Poxa, ela está exagerando, pastor. Ele falando para ele dentro de si mesmo, ele não compartilhou isso. Ele olhava para aquela mulher, ela chorava, ela levantava, ela gritava, ela pulava, ela batia as palmas e tudo acontecia. E esse pastor da igreja olhou e falou: meu Deus, a irmã não está bem não. A irmã está forçando, deve ser emocional isso, eu tenho certeza. Aí diz que chega uma outra pastora diante dele e fala: olha, Bill, como é abençoado, como é lindo ver uma pessoa de 15 anos liberta da prostituição, adorando a Deus. Essa doeu, pastor. Ela diz: olha como é lindo alguém que foi liberto de 15 anos prostituindo, adorando a Deus. E ele entendeu: não é exagero, é amor de Deus. Nunca foi exagero. Não é por ser exagerado, irmãos, porque até Ele é um Deus exagerado. Porque até para trazer salvação, Ele não só salva, Ele traz casa, Ele traz pai, Ele traz morada, Ele traz vida. Mas ela diz: não, que exagero é esse? Para que tudo isso, irmãos? Nunca vai ser exagero diante de Deus, porque é o tamanho da dívida. Sabe por quê? Porque a parábola também diz da mulher que se chora aos pés de Jesus e lava os pés. Ele diz: a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, enquanto a religiosidade diz para nós que o tamanho do nosso preço que estamos pagando é grande, o Evangelho diz para nós: você foi muito perdoado, e que muito perdoa, muito tem capacidade de amar. De amar. Onde está a igreja intensa do Senhor aqui, irmãos? A igreja que consegue entender o tamanho do preço que foi pago, o tamanho da dívida que foi paga no seu lugar. Não é exagero, irmãos, porque quem muito foi perdoado, muito tem capacidade de amar. E muitas vezes a religiosidade vai gerar em nós um pensamento de dizer: não foram tantos pecados perdoados, talvez eu não precisei ser perdoado de muitas coisas. Mas a nossa intensidade com Deus está totalmente relacionada ao tamanho que entendemos. Qual era o tamanho da dívida? Porque quanto mais eu entendo que eu devo para Jesus, mais eu faço.
Quanto mais eu entendo que Jesus pagou o preço, mais eu tento viver intensamente. A minha intensidade está relacionada ao quanto de dívida eu entendi que eu tinha, e o quanto Ele me libertou, o quanto Ele pagou o preço por nós. Você pode glorificar Jesus por isso? Aleluia. Irmãos, intensidade, amor do coração de alguém que deseja. Quantos aqui hoje, sentados aqui assim como eu, poderiam levantar a mão agora e dizer: eu queria fazer mais? Ser sincero mesmo, eu queria poder ter mais tempo, esforço, alguma coisa para fazer para Deus. Quantos de nós com o coração deseja, irmãos? Mas muitas vezes por N motivos não conseguimos. Mas deixa eu te falar, ler um versículo com você, que é muito forte em relação a isso. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Olha o que diz: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos de Deus, mas não fez. Olha o que a palavra está dizendo do rei, pastor Renato. Ele fez tudo o que era justo diante de Deus, ou seja, ele fez tudo o que agradava a Deus, mas não fez de todo coração. Fala comigo: de todo o coração. Ele fez o que era justo, mas não fez daqui de dentro. Ele fez tudo o que Deus aprovava, irmãos. Ele fez tudo o que Deus queria, Wesley. Tudo. Obediente, fiel, obedeceu de ponta a ponta as escrituras, mas não fez de todo o coração. Ele não fez porque o coração desejava, mas ele fez porque tinha que fazer. Esse é mais um ponto que a religiosidade gera mornidão em nós. Quando paramos de fazer porque o coração deseja, mas começamos a fazer porque tenho que fazer. A diferença de Abel e Caim foi porque um falou: vou ter que ofertar. O outro falou: eu amo isso, eu vou fazer com todo o meu coração. Por isso que Deus diz: a um ele aceita e a outro ele rejeita. Eu tenho para mim que a oferta de Caim era mais bonita, porque era linda, tinha frutas, tinha os vegetais, era aparentemente maior e mais bonita. O que eu imagino que não era de Abel, porque era um cordeiro morto, sangue derramado, o cheiro já não era bom. Mas não era sobre os frutos, não era sobre a oferta, mas sobre o que o coração estava entregando. Então ele fez tudo o que era justo, mas não conseguiu fazer de todo o coração. A religiosidade nos faz fazer as coisas, não por desejo do coração, mas porque temos que fazer. Faz uma pergunta para o seu irmão aí: quer ser morno? Faz uma pergunta para ele: quer ser morno? Olhe para dentro de si e se avalie: eu faço porque eu tenho que fazer? Ou eu faço porque eu amo fazer? Eita, Deus está falando aí, irmãos. Ai, Deus. É nessa hora que quebra as pernas do crente, porque nós olhamos para dentro de nós e perguntamos: será que tudo que eu faço é porque eu tenho que fazer? Ou porque eu amo fazer? Será que eu trabalho porque tenho que fazer? Mas o trabalho é algo secular, então vamos mudar. Aquele irmão que diz: eu tenho que orar. Eu não amo orar. Eu vou ter que jejuar, irmão. Eu tenho que dar o meu dízimo, porque está escrito. Eu tenho que fazer as coisas. Eu vou ter que hoje. Cadê os voluntários? Levanta a mão, os voluntários que estão servindo hoje. Sabe o que é perigoso, irmão? A religiosidade no nosso coração é quando você acorda e diz: eu vou ter que ir servir. Ele fez tudo que era reto, tudo que era justo, tudo que era certo, mas não fez de todo coração. O maior erro do religioso, que a religiosidade vai trabalhar dentro de nós, ela começar a dizer: você tem que fazer, você para de amar o que você faz. Eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que jejuar, eu tenho que dar o dízimo. Irmãos, não é sobre o que tem que se fazer, é sobre o quanto você foi perdoado e ama fazer. É sobre o seu amor, é sobre o coração entregue, sobre ser de todo o coração. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei. O que ele diz: eu não te conheço. Você fazia porque tinha que fazer, eu queria que você fizesse de coração.
Eu desejava que o seu coração queimasse, e não que a sua obrigação te levasse a fazer o que você fez. Não fez de coração, não fez a mim. Irmãos, não é só pela fruto que a gente dá, mas é pela árvore que a gente é. Essa eu vou falar para você levar para o seu coração. Não é só pelo fruto que a árvore apresenta, mas é pelo quem a árvore é. A árvore pode apresentar o melhor fruto, mas não foi de coração. Não foi de coração. Como eu disse sobre Abel e Caim. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, a viver de todo o coração. Vou citar algumas passagens que diz quando a palavra se encontra e se direciona sobre ser de todo o coração. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando? Buscar de todo o coração. Vamos juntos, buscar-me-eis e me achareis, quando? Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo, buscando de todo o coração, para com o Senhor e não para os homens. Provérbios 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmo 9, versículo 1, louvar-te ao Senhor de todo o meu coração, cantarei louvores e as tuas maravilhas. E Marcos 12, versículo 30, amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Irmãos, Deus não está só interessado no fruto que a gente apresenta, no trabalho que a gente faz, mas Ele se interessa em dizer, esse coração ainda me ama como antes, nos primeiros dias? Esse coração ainda queima por mim como um dia já queimou? Esse coração ainda é frio ou quente, mas não é morno? Porque Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade e intensidade. Eu creio que eu estou diante de uma igreja intensa, eu sei disso. Eu creio que você ama o seu Deus de todo o coração. Eu creio que no seu coração existe um amor por Deus incomparável. Mas chega uma hora, irmãos, que precisamos externar esse amor em atitudes. Muitas vezes pedimos esforços, ou possibilidades para conseguirmos fazer algo ou ser alguma coisa. Mas deixa eu te falar, irmãos, é a palavra de Deus para nós. Não seja morno, mas vamos ser frios ou quentes. Vamos ser verdadeiros diante da palavra, diante da vida cristã. Glória a Deus. Como eu disse, não é fácil dar glória a Deus, mas é ser direto, irmãos. Levanta sua mão em nome de Jesus, junto comigo. Olha o que diz a palavra: pare de fazer porque tem que fazer, e comece a fazer porque você ama. Em nome de Jesus, recebe isso, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que há uma unção sendo declarada sobre nós aqui. Pai, no teu nome nós cremos. Nosso coração está em ti, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos para enxergar o tamanho da dívida que foi paga. Senhor, me faz enxergar, junto comigo, essa oração que você faz, me faz enxergar, Senhor, o tamanho da obra que o Senhor fez sobre mim. Irmãos, eu não sei de onde Ele te tirou, mas Ele te resgatou, porque a palavra diz, você e eu estávamos perdidos no caminho da morte, mas Ele nos resgatou, nos transferiu para o reino do seu Filho, que é amado, irmãos. Ele abriu a porta dos céus para nós, e não foi só um Deus que abriu a porta dos céus, mas que bate a porta do nosso coração para dizer, eu quero entrar, eu desejo ceiar contigo. Comece a fazer porque você ama, comece a trabalhar porque você ama, comece a amar a sua família porque você a ama. Comece a servir porque você ama. Comece a se dedicar a ler, a jejuar, a buscar a Deus. Não porque tem que fazer, irmãos. Isso é religiosidade, isso é mornidão, isso traz náuseas para Ele. Mas quando fazemos de todo o coração, Ele diz, eu quero entrar, eu quero participar disso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos são intensos nesse lugar? Quantos entendem isso, irmãos? Em nome de Jesus.
Eu tenho certeza que essa palavra não só rasgou o meu coração, para dizer: será que eu ainda queimo? Será que eu ainda sou frio? Será que ainda esse amor bate as comportas do meu coração e me constrange todos os dias? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Há um poder de Deus nessa casa. Há um poder de Deus. E o Senhor sonda os nossos corações hoje nessa manhã. E Ele avalia para dizer: onde tem estado o teu coração na minha caminhada? Onde você tem colocado as suas expectativas? Onde as suas esperanças se encontram? Onde está a verdadeira essência de tudo que você faz? E se como eu você começa e pode orar dizendo: Senhor, obrigado Jesus pela dívida. Obrigado Pai por pagar a minha vida. Obrigado Jesus porque a dívida minha era impagável. Estávamos presos, Pai, mortos. Da onde o Senhor te tirou, irmão? O Senhor pode ter te tirado de uma religiosidade, de uma prostituição. O Senhor pode ter feito uma obra grandesca e gigantesca em você. Mas a religiosidade te faz pensar hoje que foi por sua causa, que foi pelo seu esforço, que foi pelas suas capacidades. Mas esquecemos que tudo é pela misericórdia dEle para conosco. Se você pode, irmãos, diferente de todas as vezes, você pode se entregar agora a Ele, apresentar o teu coração, a tua vida, em oração sincera, para dizer a Ele: Senhor, se até hoje eu fiz porque eu tinha que fazer, se até hoje eu levantei as minhas mãos porque todos levantam, se até hoje eu ajoelho porque todos ajoelham, a partir de hoje, Pai, é porque o meu coração deseja os teus altares. Em nome de Jesus, vamos adorá-lo, vamos celebrá-lo.